Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quarta-feira, meio da semana, gente. Vamos que vamos, bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, Haroldo Arruda, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Nayara, bom dia ao Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Quartou é o melhor dia da semana. Não, na verdade, não fede nem cheira, né? Eu gosto. Não é nem segunda que você vem arrastado. E não é nem você pode ter uma quarta-feira incrível, não era? Só você pensar que quarta-feira é sexta-feira. Pronto, mentaliza, entendeu? Que você transforma o seu dia. Isso é a mesma coisa que eu quero estar Haroldo, diga, Lúcio. Não, tem gente que independe, né, o dia da semana, né? Porque a vida é tão boa, né, tão sorridente, né? Para esse tipo de pessoas, né? Mas eu não estou falando de ninguém aqui da bancada. Não estou falando de ninguém aqui da bancada. Porque eu ia falar que você estava falando do Haroldo. Eu quero aproveitar esse início aqui do programa de hoje para cumprimentar, não é? Para parabenizar uma pessoa lá de Brasília, né? Na realidade, ele é lá do Rio de Janeiro, né? Mas cumprimentá-lo pela magnífica mansão que ele adquiriu por quase 6 milhões de reais, né? O senador Flávio Bolsonaro, né? Adquiriu uma mansão lindíssima, belíssima, chiquérrima, por 5.970.000 reais. Aí ele explicou, olha, na realidade é o seguinte, eu financiei a maior parte do valor dessa mansão, não é? Financiei mais de 3 milhões, o restante eu paguei com um apartamento que eu tinha lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e também com a venda de uma loja de chocolate. Pois é, a vida está doce para o Flávio Bolsonaro, mas tão doce, que antes de comprar esta belíssima, esta chiquérrima mansão, né, ele teve uma vitória estrondosa lá no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, né? No STJ. Anularam lá a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo fiscal dele, né? Sabe por quê? Porque o juiz que autorizou não escreveu um tratado, né? Não fez uma enciclopédia, né? Deu uma decisão sucinta, resumida, e foi por isso. Será que ele E foi por isso que o Superior Tribunal de Justiça anulou. Olha, o juiz escreveu pouco. Você falou que foi a venda de uma loja... de chocolate. Será que ele estava tradando lá na Bolsa não, também? Mas não tem escritura dessa venda, não. Será que eram dos trades da Bolsa? Porque tem uma movimentação estranha na Bolsa de Valores. Tem uma investigação lá na Bolsa de Valores. De vazamento de gente informação. Aí que faturou quase 20 milhões de reais. E só para concluir, 18, como a vida sorri para Flávio Bolsonaro, ele teve um outro motivo, né? Tem um outro motivo para festejar, que é lá na Comissão de Ética do Senado, né? Que é o seguinte, que deixaram lá o processo dele, não mexeram, não é isso? Por conta da rachadinha lá no Rio de Janeiro, onde entrou também a questão desse apartamento, que ele falou que vendeu, desse apartamento, e da loja de chocolate, né? Que ele disse agora que vendeu para dar de entrada nesta mansão luxuosíssima. Onde? No Lago Sul. No Lago Sul, né? No chiquérrimo Lago Sul. Lá, o trem isso, é então, caro. Brasília é caro. 5.970.000 reais. Então tem que cumprimentar o senador Flávio Bolsonaro, porque vai morar e muito bem lá no Lago Sul, lá em Brasília. É isso? Mas você acha que, olha que interessante, né? Quem conhece Brasília sabe que o Lago Sul, inclusive esse apartamento pode custar até mais que isso, né? Esse apartamento ou essa mansão? Essa mansão, né? Apartamento, mansão. Não, o proprietário falou que, na realidade, ele tinha pedido no início lá 8 milhões de reais. Mas você acha... Nossa, conseguiu baixar bem, hein? Bom de ele alega que ele... Vou pedir para negociar. Aqui o proprietário deve estar com uma vida difícil, não é isso? Deve ser por isso que ele baixou. Ele alega que ele vendeu um apartamento no Rio de Janeiro, não se sabe o valor desse apartamento que ele vendeu, mais uma loja de chocolate, e ele acabou financiando a diferença, né? Então, eu acho assim, que se, independente, né, do valor, independente se é mansão, se é casa pequena, se é casa grande, eu penso assim, Lúcio, se ele financiou, tudo indica que não se tenha ato ilícito nisso, porque quem queria financiar um apartamento, né, porque tem toda uma burocracia em cima disso, né,
considerando que o ato foi ilícito ou que o dinheiro foi de caixa 2 ou que o dinheiro foi de outra Mas de nesse outra, ponto... de outra se fonte. foi ilícito ou não foi... Eu não sei, exemplo, pois é. Não, se foi ilícito... E ter apartamento, ter mansão de 6 milhões de reais, eu não vejo problema nenhum. Se for... tudo bem, você pode não ver problema nenhum, mas tá bom. Agora é o seguinte, não deixa de causar estranheza, né? Alguém que compre uma mansão como essa, principalmente com o salário de senador, que líquido, o salário do senador é 24 mil reais, é bruto 33, líquido 24. Eu não estou dizendo que ele fez nada ilícito, não. Eu só estou falando da estranheza. Mas é o seguinte, não vou sair aqui, como você colocou aí, sair em defesa do Flávio Bolsonaro. Não, eu vou dar a notícia sem ficar passando pano para ninguém. Não. Eu só estou colocando o seguinte, que ele tem um salário líquido de 24 mil reais, não é? E a prestação lá do empréstimo dele é 21 mil. Prestação da casa. Não, a prestação da casa não diminua o imóvel dele, por favor, Nayara. É uma mansão luxuosíssima. Aquilo não é casa. Eu não entendo qual o problema, aquilo não é casa. Lúcio. Haroldo, se você quiser defender, faça as defesas. Não, faz a defesa. Passa pano para quem você quiser. Eu não estou passando pano, a gente tem que lembrar outros casos, inclusive aqui. Que eu sei, exatamente. Aqui nós temos situações... de pessoas que não têm... Não tem, exatamente. Não tinham bens, por exemplo, sim, não vieram de famílias são várias, sim, e tem 5, 6, 7 fazendas, 10 fazendas. A família sempre morou no condomínio de médio padrão, nunca foi... Em nenhum momento eu disse aqui que era ilícito. Agora o seguinte, em nenhum momento também eu vou sair em defesa de A ou B sem saber o que aconteceu. Se você prefere... eu não estou fazendo defesa de ninguém, em momento nenhum. Não. Fique à vontade. Não, você não gosta de ser contrariado. Não, gosta não. Você não gosta de ser contrariado. Eu estou fazendo um contraponto. Eu tenho a minha opinião e você tem a sua. Então, eu dei minha opinião, você zangou. Ok, tá bom. Não zanguei. Eu só estou colocando a minha opinião. Eu dei a opinião. Estou colocando a minha opinião. Só isso. Ao mesmo tempo, ninguém entende nada. Vamos lá. Eu dei a minha opinião. Fala aí. Você quer falar? O que eu queria falar é só o seguinte, eu não estou em defesa de ninguém. Eu estou apenas dizendo o seguinte, que eu não vejo problema nenhum, e esse problema não é meu, não é de jornalista nenhum. Se ele pagou 6 milhões, 10 milhões numa mansão, ótimo para ele. Até porque você não é jornalista. Não sou jornalista, exatamente, né? Então não é problema de ninguém, nem meu problema a questão de se comprar uma casa de uma mansão de 6 milhões, de 10 milhões, né? Isso para mim beira inveja. É notícia? É notícia. Mas tem notícia mais importante, né? Sim. Então tá. Então vocês agora querem dizer o seguinte, o que deve ser noticiado é isso e o que pode é isso. O que eu estou dizendo, Lúcio, é que isso é caso de polícia. Né? Isso é caso de investigação. Sim, entendi. Eu achei que não nada podia disso. falar também. Não, é isso que eu estou dizendo. Né? Não é necessariamente algo importante para debate. Né? É mais importante e interessante para a oposição como especulação. Mas nada mais que isso. Se existe alguma ilicitude nesse processo, que a polícia apure, que os órgãos de fiscalização apurem e vão apontar o problema. Eu também acho que existe um desvio padrão muito grande. Alguém que compra alguma coisa de 6 milhões de reais com uma renda de 25 mil. Mas esse problema não é meu. Com a palavra Receita Federal. Pronto. É isso que eu estou dizendo. A Receita Federal, que aliás, a Receita Federal... Só pega os pequenos, exatamente. A Receita Federal, que aliás, está sofrendo um golpe duríssimo. Um golpe duríssimo. Por quê? Porque é o seguinte, a Receita Federal fez alguma coisa que não gostaram lá em Brasília. E agora o seguinte, eles estão tirando os recursos da Receita Federal para fiscalizar o que acontece aí com o dinheiro público. Estão tirando os recursos dos fiscais, dos auditores, recursos que são utilizados para investigar aquilo que é feito de forma errada nesse país. Né? Então, por exemplo, lá nessa questão do senhor Flávio Bolsonaro, a Receita Federal passou informações, o COAF passou informações, e aí a gente sabe de tudo que aconteceu. Eu não estou dizendo o seguinte, que isso é culpa do fulano, do beltrano, do ciclano. O fato é que estão tirando as condições dos fiscais e dos auditores da Receita Federal de continuar fiscalizando o que acontece com o dinheiro público nesse país. Se alguém achar que isso é certo, olha,
tem que mudar alguma coisa. Por exemplo, Lúcio, com relação às rachadinhas, eu acho muito mais grave, mas muito mais grave do que a questão da compra de uma mansão. Eu acho até o seguinte, que o Flávio Bolsonaro não conseguiu explicar ainda essa questão das rachadinhas todas, né? E que se ele tiver que ir para a cadeia, que ele vá para a cadeia. Não explicou a rachadinha, mas comprou a mansão, é isso? Exatamente. Porque uma coisa acaba levando a outra. Exato, uma coisa acaba levando a outra, né? Mas assim, isso é problema de polícia, de órgão de fiscalização. Vamos lá. Mas vamos dar a notícia aqui, né? Sim. Vamos lá com as participações. Haroldo, existe um abismo entre o contraponto e a defesa escancarada. Lúcio está querendo atingir Bolsonaro e falando do filho dele, mas e o filho do Lula, os filhos, né? Falar dos ricos, deve ser. Não, vamos filhos falar de Lula. Vamos falar do Tem filho do Lula. Lula, Vamos falar do filho dele, sim. Agora é o seguinte, eu ia até colocar aqui, espero que isso, né, não descambe pelo mesmo caminho daquela corrupção deslavada que foi lá no governo do PT. Que ninguém conseguiu explicar os pedalinhos. Onde o filho do Lula abusava da condição que o pai desfrutava para poder ganhar dinheiro, né? Porque essa daí foi a denúncia, a acusação lobby, né? dos órgãos de fiscalização e controle, não é isso? Então é o seguinte, é por isso que chama a atenção quando uma compra como essa, de 6 milhões de reais, em plena pandemia, todo mundo atravessando as maiores dificuldades, não é isso? Milhões de pessoas no Brasil torcendo para que se aprove logo esse auxílio emergencial de R$250. Agora é o seguinte, causa estranheza. Eu não disse em nenhum momento aqui que foi ilícito, que Flávio Bolsonaro roubou, né? Que ele fez coisa errada, agora que é estranho, tanto é estranho que os próprios militares que estão lá ao lado do presidente Jair Bolsonaro estranharam isso. Eles estranharam essa compra, não é isso? Porque aí acaba o seguinte, abre um flanco, né, como você disse, para a oposição atacar o presidente, né? Acaba criando aí uma certa fragilidade. Quem está estranhando não sou eu, né? A imprensa toda noticiou que os próprios militares, eles estranharam a compra dessa luxuosíssima mansão. O pessoal está aqui pedindo para a gente repercutir os decretos, né? O pessoal está ali, o que eu faço? Vamos falar então dos decretos? Cuiabá anunciou um novo decreto para o funcionamento do comércio, academias, bares e restaurantes. Tudo para conter aí a disseminação do coronavírus. A Sêmia Mauad traz para a gente as informações. O prefeito Emanuel Pinheiro iniciou a live já falando sobre o intuito de integrar o consórcio de prefeituras justamente para comprar vacinas contra a Covid-19 sem depender exclusivamente do Ministério da Saúde. O intuito é vacinar o maior número possível de pessoas contra a infecção. Sobre o decreto municipal, o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou as medidas adotadas que valem até o dia 21 de março. São 18 dias de medidas com o intuito de conter a disseminação da infecção. O toque de recolher vale então das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. Distribuidoras de bebidas, de segunda a domingo, de 10 da manhã às 22 horas, vedado o consumo no local. Já mandei a lei para a Câmara, já pedi aprovação e urgência especial aos nossos vereadoras e vereadores e vamos ser rigorosos na fiscalização. Os bons não podem pagar pelos negligentes. É bem popular mesmo, é bem popular. Os bons não podem pagar pelos maus. Aqueles que respeitam as normas, aqueles que respeitam os decretos, aqueles que reconhecem que vivemos um momento muito delicado, que não vivemos um momento de plena normalidade e se protegem e procuram proteger os seus no período da pandemia, não podem pagar o preço da leviandade e da irresponsabilidade daqueles que fazem aglomerações, que fazem festas, que não usam máscaras, não usam medidas de biossegurança, que aglomeram, que superlotam, que não respeitam decretos, que não respeitam horário, que não respeitam norma nenhuma.
Chega. Tolerância zero. Tolerância zero. A lei já está na Câmara. Tenho certeza que vamos contar com o apoio do nosso Legislativo Municipal e aqueles que desrespeitam as normas e as regras de biossegurança e para o enfrentamento à Covid-19 serão duramente penalizados. Vai desde a advertência até a suspensão do alvará de funcionamento por 90 dias e com multas que variam de 3 mil a 60 mil reais. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Wagner, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia. Olha, vamos ao vivo então com o repórter João Fernandes agora, porque depois do prefeito Emanuel Pinheiro editar esse decreto e anunciar via uma live no Facebook, o governo do estado emitiu uma nota que contesta o decreto da Prefeitura de Cuiabá. Vamos então com o João Fernandes, que ele vai contar para a gente o teor aí dessa nota, João, e também trazer os dados da Covid. Bom dia. Pois é, Nayara, bom dia para você, Lúcia, Haroldo, bom dia para quem está nos assistindo também, uma ótima quarta-feira, uma discussão que acontece entre município e estado, enquanto o Brasil registra duas tristes marcas. Primeiro, o maior número de mortes em 24 horas e depois também a maior média móvel de toda a pandemia. Em 24 horas, só para registrar aqui, o Brasil registrou 1.726 mortes, quebrando o recorde da última quinta-feira, quando foram registrados 1.582 óbitos. Já com relação à média móvel, sofreu, na verdade, um aumento de 23%, ou seja, números que trazem muita preocupação. Enquanto isso, no terceiro maior estado do Brasil, no Mato Grosso, uma discussão para saber qual projeto é o melhor e que deve ser seguido pela população. Sobre esse decreto ontem divulgado, anunciado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, o governo divulgou a seguinte nota: lamentando a forma como a prefeitura de Cuiabá politiza e trata a situação da Covid-19. Quando Cuiabá registrou o primeiro caso de coronavírus, há exato um ano, a decisão da Prefeitura de Cuiabá foi de fechar tudo e instaurar um lockdown total no município. Agora, com um cenário crítico, vale lembrar que esse é o pior momento da pandemia que a gente está vivendo no Brasil, não só no Mato Grosso, a decisão foi flexibilizar, ainda de acordo com a nota. Infelizmente, o prefeito continua cometendo erros, mostrando total despreparo e irresponsabilidade, o que poderá provocar a morte de muitos cuiabanos. Caberá, então, ao Ministério Público e ao Judiciário decidir o que deverá prevalecer na cidade de Cuiabá. Essa foi a nota divulgada pelo governo do estado. Daqui a pouco a gente vai conversar, inclusive, com o presidente da OAB aqui do Mato Grosso para saber o que vale, qual decreto a população cuiabana tem que seguir, tem que respeitar. E enquanto isso, eu falo, antes disso eu falo dos números totais da pandemia aqui no nosso estado e você acompanha agora na tela, essa arte que a gente preparou com esses números para vocês. Nas últimas 24 horas, Mato Grosso notificou 32 mortes pela Covid-19, como apontam dados da Secretaria de Estado de Saúde. O balanço diário também apontou que a ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, está em 88%, ou seja, beirando ali os 90%, que já acende uma luz vermelha de preocupação. Com isso, o estado passa então a contabilizar mais de 253 mil pessoas com o vírus, das quais 5.864 pessoas acabaram não resistindo à doença e perderam essa batalha. Pois é, se por um lado os números assustam e botam medo, por outro, os dois decretos com determinações diferentes, eles trazem aí informações diferentes também que causam uma confusão na cabeça dos cuiabanos, das pessoas. Agora, qual seguir? Leis que provocam dúvidas e deixam os cuiabanos sem saber para onde ir, Nayara, Lúcio e Haroldo. Agora, deixa a pergunta para vocês.
qual decreto o cuiabano tem que seguir? O do governo do estado, né, estipulado e colocado aí pelo governador Mauro Mendes, ou do prefeito Emanuel Pinheiro aqui de Cuiabá? Qual seguir? Essa é a pergunta, né? É a grande pergunta que você vai trazer para a gente daqui a pouco, né, João? Como disse o João, daqui a pouco tem uma entrevista com o presidente da OAB, o Leonardo Campos, no segundo bloco. Exatamente. Essa é a grande dúvida, inclusive foi levantada ontem, logo após, na sequência da fala da live do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas existe uma incoerência, né, bastante significativa com relação a essa decisão recente do prefeito Emanuel Pinheiro. Logo que nós tivemos o início da pandemia, lá em março do ano passado, nós fechamos absolutamente tudo, né, por conta de decreto municipal. Foi absolutamente tudo fechado, no susto, pegando empresários, pegando todo mundo, toda a sociedade cuiabana. E nós tínhamos um óbito, apenas um óbito. E agora nós temos aí um número consistente de pessoas mortas, uma média de 20, 30 pessoas morrendo em 24 horas, e simplesmente não se tem flexibilização. Porque a determinação da prefeitura dá continuidade a uma vida normal praticamente, não tem restrição nenhuma. Se você for falar para restringir das 23 horas até as 5 da manhã, praticamente não muda nada, né? Quer dizer, praticamente tudo funcionando, daqui a pouco vocês vão ver o que ficou, qual o teor desse decreto. Então, realmente, e pior, mais uma vez nós temos uma situação de enfrentamento entre o governo e o município, com a palavra justiça, né? Que é ela que vai decidir. E aqui na capa do jornal Gazeta, eu faço questão de mostrar, e já eu explico por quê. Olha aqui, ó, dá essa notícia, né, do decreto, né, da Prefeitura de Cuiabá, e aqui a manchete é a seguinte, né, prefeito libera comércio e reduz toque de recolher. Agora o subtítulo é que me chamou a atenção, aqui em cima, ó. Abre aspas, só Jesus na causa, fecha aspas. É quase um mini editorial esse subtítulo. Só registrar isso, porque daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa questão das medidas de restrição. Você vai trazer, né, os horários para a gente? Medidas de restrição. Destaque? Só para a gente dar uma pincelada de novo no seu destaque. Não, tudo bem. Tá? Então, o seu destaque hoje vai ser sobre isso, o decreto do Emanuel Pinheiro. E o seu, Haroldo, vai ser sobre o quê? Eu vou falar sobre... existiu uma dificuldade muito grande por parte do governo federal em achar um caminho para não, de certa forma, perder mais receita com relação ao auxílio emergencial, com relação aos gastos do governo no enfrentamento à Covid-19. Um impasse que durou por muito tempo e vem durando ainda, apesar de já terem decidido que nós teremos aí o pagamento de 4 parcelas de R$250 por mês para auxiliar as pessoas mais carentes, mais vulneráveis, né? Mas ontem, de certa forma, o Congresso Nacional acabou aprovando, dentro do orçamento para 2021 deste ano, designando um percentual bastante interessante e consistente para o enfrentamento à Covid-19 e na ordem de 14, quase 15 bilhões de reais, né, por meio de emendas parlamentares. Eu vou falar sobre isso. Deixa que ao GD, vamos ao GD. Antes do GD, desculpa, gente, vamos aqui à participação do WhatsApp. Dos nossos telespectadores. Bom dia, bancada. Sou comerciante, mas infelizmente o prefeito Emanuel quer nos ferrar mesmo. Liberou os bares e depois vamos ser obrigados a fazer lockdown. Os bons vão pagar novamente pelos irresponsáveis. Obrigada, prefeito. Senhor, cada voz com briga. Bom, aí está falando da briga do governador e do prefeito. O que o telespectador diz aqui? De que os grandes responsáveis são os bares e restaurantes. A gente não está generalizando, mas as boates que permitiram os empresários, os promoters que não fizeram o dever de casa, não fiscalizaram, não impediram a entrada de mais gente nos seus estabelecimentos. Então, eles estão falando que essas pessoas contribuíram para a disseminação. E aí a gente põe também a culpa em boa parte da população que foi se aglomerar ali. E que esses que fizeram o dever de casa, que impediram a entrada, que colocaram álcool em gel, que obrigaram o uso da máscara, que falaram, olha, já tem 5 pessoas aqui dentro da minha loja, não pode entrar enquanto não sair mais um, esses vão pagar pelos que não fizeram a parte. Pois é, Nara, mas ele isso acabou... que o comerciante fala aqui. O decreto do governo, você tem uma prestação de serviço que vai até às 19 horas, toque de recolher a partir das 21. Esse é o governo.
da prefeitura, o toque de recolher a partir das 23 horas, né? Nós só chegamos nessa situação por questão de negligência, e justamente por uma categoria que, infelizmente, boa parte desta categoria, que é de bares e restaurantes, não respeitou a questão da aglomeração. Né? Aí ele diz o seguinte: as empresas que cumpriram com as medidas de biossegurança não podem serem penalizadas por aquelas que não cumpriram. Mas foi exatamente quem não cumpriu que ele está abrindo espaço para que elas voltem. Está entendendo meu raciocínio? Quer dizer, então, é incoerente isso. Você pode até abrir novamente a questão de bares e restaurantes. Eu não vejo problema nisso, desde que você faça uma boa fiscalização. Isso não foi feito. Está entendendo? Falando em fiscalização e punição, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto que aplica a multa de 500 para quem não usar a máscara. O projeto que institui uma multa de R$500 para pessoas que não usarem a máscara e não cumprirem as medidas decretadas pelo governo do estado e prefeituras foi aprovado na Assembleia ontem, durante uma sessão extraordinária. A previsão é que o projeto seja publicado hoje, né? E inicia então, na verdade, começa a multa a valer hoje. A multa é de R$10 mil para estabelecimentos que não cumprirem o decreto. O projeto teve 6 votos contrários, muita reclamação por parte de alguns deputados. Votaram contra o delegado Claudinei, Silvio Fávero, Chuchu Dalmolin, Ulisses Moraes, Faisal Calil, Eliseu Nascimento e o deputado Sebastião Rezende, que se absteve. E o que chamou a atenção ontem, não sei nem se eu vou achar aqui, foi a participação do deputado Romualdo. Não foi o Romualdo? A participação Romualdo Júnior. Do deputado dele. Eu quero até só a cabeça dele. Eu quero até achar a foto aqui, que participou da sessão remota lá da casa dele, mas ele estava deitado e filmando só a cabeça dele. Então, assim, alguns, né, apesar das brincadeiras, do pessoal ali, inclusive brincar com ele, nossa, está faltando aí cabelo na sua cabeça, mas boa parte da população achou um desrespeito. Muito, pro sem momento. Não, o presidente da Assembleia, Marcos Russo, parece que elogiou o cabelo do deputado Romualdo Júnior, né? Crescendo o cabelo. Mas, por exemplo, uma cena assim dispensável, né? Podia ficar sem essa cena. Aí, ó. Não é isso? Olha lá. E aí você vê até no óculos dele que a TV está ligada, não é na TV Assembleia, porque está passando outra cena pelo óculos, ou seja... Aí surgiu não dá, né, uma gente? dúvida Trabalho... danada, por que ele estava assim num plano tão fechado, né? Por quê, hein? Não sei. Não, todo mundo, cada um dizia uma coisa. Olha, por que ele ficou nesse plano tão fechado? O que é que não podia ser mostrado? O que é isso? O que aconteceu? Mas aí é o seguinte, lá na Assembleia foi com o deputado Romualdo Júnior, não é isso? Dias atrás foi numa sessão de julgamento do Tribunal de Justiça, não é isso? Um desembargador anunciou a posição dele, a decisão, o julgamento lá, dirigindo, não é isso? E tinha lá uma desembargadora fazendo um tratamento estético, não é isso? Mas tem pior, pelo mundo tem pior. Não é? E aí quando a gente fala em trabalho remoto, mas a pessoa tem que se preparar para isso, não é? Sentar, colocar a vestimenta correta e se preparar. Tem situação muito Afinal de contas, a verba indenizatória chega, né? Mas, por exemplo, no caso do deputado Romualdo Júnior, apesar desse plano fechado, que gerou tanta dúvida na cabeça das pessoas, né? Ali parece que ele está em home office, né? Home é o quê? É casa? É casa, não é isso? E não... Né? Aí o desembargador lá estava no car office, é isso? Car office. Tem de tudo. E a desembargadora lá no tratamento estético, né? Aí tem que... Não era home office também, né? Quer dizer, estava à distância, né? De forma virtual, né? Mas não estava em casa. Tem um político na Europa, não sei se... Acho que ele é deputado em Portugal, em que a câmera abriu e ele estava transando. Meu Deus. Saiu em todos os sites. Aí é pior. Deixa eu colocar essa participação aqui do nosso telespectador, que ele fala o seguinte, olha, esse decreto a gente não consegue entender. Enquanto isso, a UPA, na segunda-feira, aí nosso telespectador tirou essa foto, a UPA ali da região norte de Cuiabá, olha a fila na UPA. Você consegue ver?
Tá lá. A fila na U. E isso porque eu ainda não mostrei aqui, vou pegar inclusive uma matéria do Folha Max, do meu amigo Alain Mesquita, lá do Folha Max, que ele fez uma matéria lá no centro de triagem da Covid na Arena Pantanal com uma fila que é para atender Gigantesca, 600 pessoas por dia, está atendendo 900 pessoas, quase 1.000. Não era... Gigantesca a fila da Arena Pantanal. Essa e por multa... quê? E por quê? Pois não, professor. Essa multa não é para multar R$500 as pessoas que furarem o decreto, promovendo aglomerações, de um lado, e não é para multar R$10.000 para a empresa que promover a aglomeração. Não é isso que está dizendo o decreto? Furar o decreto, O que né? furar o decreto? Pois é. E como é que fica com as empresas de ônibus, o transporte coletivo? Não, mas é empresa que vem e furando. órgãos. Fala empresa e órgãos. E órgãos. Pois é, como é que faz com a empresa de transporte Vai ter que coletivo multar, que né? vem furando aglomeração há 9 meses? Vai ter que multar. Não, só estou fazendo Não, uma eu pergunta. acho, né? Desculpa, Vai por ter o licença. quê? Tem que multar, tem que Desculpa, multar por em 10 licença, mil, obrigado. Vai ter que multar. Ué. Você vai lá multar, Nayara? Aí, ó. Não, você vai lá multar? Não, Não, eu não, tenho, é só eu uma tenho brincadeira. poder de multa. Não, é só uma brincadeira. Eu sei que você não tem o poder de multa. Eu só coloquei isso pelo seguinte, porque quem tem a obrigação de multar, não vai lá multar. Não foi até hoje. E o seguinte, está aqui, ó. Eu peguei aqui os principais pontos desse decreto. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Mas olha, se eu estiver equivocado, pelo menos aqui nas fontes de informação que eu consultei, não tem uma vírgula sobre o transporte coletivo. Tá vendo? E aí eu lembro o seguinte, olha, avisar lá a Prefeitura de Cuiabá, né? Avisar também a Prefeitura de Várzea Grande. Nós entrevistamos ontem no Jornal do Meio-Dia. Não, tem um ponto aí de que fala em transporte. Tem 100% do transporte coletivo. 100%. No papel. Não, tudo bem. Mas o Antenor Não Figueiredo tem? disse Mas para de mim ontem no aglomeração? Tribuna Não, de aglomeração que não. já está andando em 100% a frota. Então não tem mais o que colocar para andar. Se a Prefeitura quiser, tem. Só estou falando. Se ela quiser proteger o usuário, tem. Se ela quiser proteger o usuário, tem sim, senhor. Tá? Essa conversa aí não vale. Se ela quiser proteger o usuário e não ficar defendendo o empresário, tem como melhorar essa situação. Eu não, por exemplo, essa vírgula aqui eu não vi, né? Sobre a superlotação no transporte coletivo aqui de Cuiabá. Só para ir para o intervalo, sintonia aqui com o nosso telespectador, mandar um abraço para ele. Olha o que ele mandou aqui para a gente. Terminal do CPA 2. Ó a situação neste momento, terminal do CPA 2, olha aqui para entrar Olha lá, ó. no terminal do CPA 2. É isso, ó como que entra o E pessoal. cadê aqui. a fiscalização? E eu vou concluir o que eu estava falando aqui, eu não falei, né? É uma bagunça. Que aqui quase sempre eu não consigo concluir o que eu falo. Bora pro intervalo com essa Aí, agora. Só dar informação aqui do Coronel Leovaldo Salles, que serve para a Prefeitura de Cuiabá, no caso aí para a Secretaria de Mobilidade Urbana, serve lá para a Prefeitura de Várzea Grande. Ele disse o seguinte, ontem, olha, se colocar um pouco mais de ônibus, vai melhorar a situação. Deu para entender ou precisa desenhar? E o nosso telespectador mandou isso porque ele destaca a fala do prefeito Emanuel Pinheiro, que diz que as distribuidoras que dão um mau exemplo. E aí ele traz aqui, não sei se ele é do ramo, mas ele fala, olha, o que dizer dos terminais, pontos de ônibus lotados, não faz sentido transferir a culpa. A culpa é de todos que não fazem o seu papel, que ele tem um pouco mais de bom senso em dizer aquilo. Na verdade, sua gestão é uma das melhores, mas então muita parte já esperava isso dele. Forte abraço a todos, nosso telespectador manda. Obrigada aqui pela participação e pela foto também, né? Ele faz essa comparação que não dá para chamar de mal um segmento enquanto o outro não respeita da própria administração. Vamos para o intervalo, agora às 6h40. Na volta, o João Fernandes vai trazer aí informações. Qual decreto respeitar em comerciante? Você aí do comércio, empresário, você que estuda à noite, por exemplo, e aí? Eu devo respeitar o decreto do Estado ou do município? A gente responde daqui a pouco.